Uma criança teve mais de 50 crises de asma por causa do mofo que se acumula no apartamento da família. O imóvel foi entregue com uma série de problemas que põe em risco a saúde dos moradores. A situação era tão crítica que o Ministério Público pediu na Justiça a reforma imediata do lugar. E conseguiu. 160 famílias moram neste condomínio que fica na zona leste de São Paulo, no distrito de Guaianazes. As 8 torres foram construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. Mas desde 2008, o local é alvo de reclamações. Há 11 anos atrás foram entregue para a gente, né, esse condomínio. E antes de ser entregue para nós moradores, ele tinha sido invadido, foi depredado. E aí a Caixa arrumou rapidamente para que fosse entregue para a gente. E chegando aqui foi aquele impacto, porque tinha rachadura, tinha mofo, tinha umidade, problema com tubulação de gás, problema com muro, com estacionamento, parquinho. Então assim, a gente chegou no meio de um caos. A moradora Daisy diz que não consegue mais vencer as infiltrações. Pintou o apartamento várias vezes por conta própria e usa produtos impermeabilizantes para combater o excesso de umidade. Mas nada adianta. O mofo está impregnado até na janela do quarto. Restou apenas a sala para as crianças dormirem. A Carolina e a Gabriela, as duas com problemas respiratórios. E é isso. E elas estão dormindo na sala? Dormindo na sala. E eu dormo com meu esposo, porque senão não cabe todo mundo, porque o certo é dormir todo mundo aqui. É uma vergonha, né? Dentro da nossa própria casa, estando dessa forma. No apartamento térreo de outro bloco, mora o menino Nicolas, de 8 anos. A mãe conta que o filho caçula teve mais de 50 crises de asma só no ano passado. Já aconteceu dele chegar bem ruim no hospital mesmo, de eu ter que sair daqui correndo, ele quase roxo por causa de falta de ar, né? E essa doença do Nicolas foi desencadeada por conta do ambiente? Isso, por causa do ambiente que estava muito ruim, né? Que eu levei foto à médica, porque sempre que eu passava na consulta, a médica falava: mãe, ele está convivendo com alguma coisa que está prejudicando ele. Além disso, os gastos com remédios chegaram a R$ 700 por mês. Suelen e outros moradores relataram um problema à administração do residencial, que procurou a Caixa Econômica responsável pelo financiamento. Em nota, o banco informou que houve obras de recuperação em 2012 e que eventuais pendências identificadas como vício construtivo são analisadas pela engenharia. Os engenheiros da Caixa fizeram marcações nas paredes que estão aqui até hoje. Como não houve o reparo, os moradores decidiram denunciar o caso ao Ministério Público Federal. Houve uma nova perícia que comprovou falhas na construção, mas procuradores e banco não chegaram a um acordo. E o caso foi parar na Justiça Federal. 5 anos que a gente está com um apartamento aí marcado, não tem tratamento de rachaduras, não tem nada. Os pedidos que a gente fez é para um coletivo, não é só para uma unidade, são para 160 apartamentos, para que a Caixa se responsabilize por tudo, né, por todo o dano que todos os moradores estão tendo, que são as rachaduras, as infiltrações e enfim. A culpa não é dos moradores, então a gente comprou um sonho e a gente está colhendo o pesadelo. O Ministério Público pediu na ação civil para que o banco fosse obrigado a reparar os danos estruturais do empreendimento. Em um dos pedidos, em primeira instância, a Justiça Federal em São Paulo concedeu uma liminar, determinando a reforma imediata no apartamento do menino Nicolas. Então o Ministério Público trouxe esse pedido, pedindo que nesse caso fosse apreciada a tutela de maneira mais delimitada, mas porque obrigasse a Caixa a fazer a reparação, exatamente porque ali havia o contraponto da saúde, né, individual, a pessoa que estava correndo ali um risco sério até de morte, porque exatamente que alguém que tem problemas respiratórios, que já havia se submetido a diversos procedimentos de internação e exposto a um quadro de mofo, de umidade, tinha esse quadro clínico agravado. A casa de Nicolas ganhou piso novo e azulejo no banheiro e na cozinha. As janelas foram trocadas e as paredes tratadas do lado de dentro e também de fora para evitar o mofo. Um alívio para a família. Antigamente, era 3 vezes na semana, eu estava no hospital ou até mais, ficava o dia inteiro lá
E agora, depois da reforma, é difícil ele ficar doente, né? Mas aí ele segue com o tratamento, né? Mas está mais feliz, mais tranquila? Tô mais feliz, mais tranquila, graças a Deus. Outras centenas de famílias ainda aguardam a decisão da reforma do condomínio. Mas a liminar encheu de esperança os moradores que acreditam que um dia esse pesadelo vai acabar. É um início, porque a partir do apartamento da moradora Suelen, já estão vindo mais coisas. Então agora veio o muro, que a Caixa já identificou o problema que é dela. Então a partir desse marco a gente quer subir um degrau de cada vez, que a gente vai conseguir sair dessa. É um sonho, é um sonho. Não impossível, mas é um sonho. Só tem que lutar um pouquinho mais. Tem gente que compra apartamento diretamente pela construtora e também tem problema. Veja o que fazer no Vinbox. Veja quais são os problemas, fotografe, descreva e peça por escrito o reparo à construtora. O prazo de garantia é de 90 dias após a entrega das chaves. Se não der certo, o próximo passo é registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Com as provas em mãos, procure o PROCON para tentar um acordo com a construtora. Se não houver acordo, contrate um advogado para entrar com o processo. Você também pode participar do Vinbox. Mande sua pergunta para a gente.